Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Nós vamos falar da mediunidade. Mediunidade que às vezes incomoda. Mediunidade que, bem aplicada, é um benefício ao médium e àqueles que buscam o médium. Mediunidade, quando não trabalhada, é um malefício na vida do médium. Assim nos fala o Dr. Odilon Fernandes, que o médium que não trabalha a sua mediunidade, ele tem dois caminhos: sanatório ou dependente de remédio a vida inteira. A mediunidade, quando trabalhada, é como uma fonte de água potável. Todos que ele buscam absorvem esta água e mata a sua sede. A mediunidade não trabalhada é como uma fonte de água aonde ninguém usa e ali desenvolve bactérias, lodos e outros insetos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos qual é a nossa mediunidade. Jesus não disse, através do Evangelho, fora desta ou daquela mediunidade não há salvação. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade está no alcance de todos. Quando nós ouvimos falar na palavra caridade, nós já achamos que é a esmola dada aos pobres. E há muitas maneiras de se praticar a caridade sem ser esta esmola. Praticar o amor para com todos. Amar e respeitar. Como nos fala Emmanuel, somos todos médios. Então há pessoas que ficam preocupadas em descobrir qual é a sua mediunidade. Não vamos preocupar. Qual é a nossa mediunidade? Vamos preocupar-se em servir. Como nos fala Emmanuel na psicografia de Chico, servir é um privilégio que os céus nos concedeu. Então vamos trabalhar para que esta mediunidade venha-se a aflorar e dar muitos frutos. Há mediunidades que até então aqueles que não estudam, que não têm um conhecimento doutrinário, nunca ouviu falar. Mediunidade de transfiguração. Assim nos fala o livro dos médiuns. O que é mediunidade de transfiguração? É o médium transfigurar, é tomar o aspecto do ser que desencarnou. As pessoas acham que a mediunidade surgiu com Kardec, acham que a mediunidade surgiu com Chico Xavier. Não, a mediunidade existe desde que o princípio inteligente foi dotado de razão. Dizer, de inteligência. A doutrina espírita, antes de ser uma religião, ela é uma ciência, ela é uma filosofia. Então nós temos que estudar. Para aqueles que se diz adeptos do espiritismo, porque espírita é o Chico Xavier, foi o Chico Xavier. Então nós estamos muito longe de ser espírita. Para que nós venhamos a ser espírita, temos que estar bem próximo daquele capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e caridade em sua maior pureza, interroga a sua consciência sobre os seus atos e pergunta a si mesmo se negligenciou uma oportunidade de ser útil.
o espírita verdadeiro, que é o verdadeiro cristão, pensa no próximo antes de pensar em si, como Chico fez. Então, esta mediunidade de transfiguração, meus irmãos, ela é tão interessante que Kardec, na época que ele estava recebendo intuições dos livros, das obras kardecianas, ele teve a curiosidade de pesar a médium antes dela transfigurar-se e pesar depois que ela estava transfigurada. Então essa médium, ela transfigurou o seu irmão que desencarnou alguns anos atrás. Então o seu irmão era bem maior do que ela e muito mais pesado. Então Kardec pesou ela ali, a médium, vamos dizer, ela pesou 50 quilos, uma suposição. Depois dela transfigurada, ela vem pesar 90. Então, é a contração muscular. Se nós buscarmos na internet, nós vamos ver Divaldo Pereira Franco transfigurando Bezerra de Menezes. Olha só, quão grande és tu, Senhor. É a ciência desta doutrina bendita que tudo nos esclarece. Nós estamos aqui nesta casa espírita em busca de algo, em busca de um esclarecimento, em busca de um alívio psíquico, em busca de uma cura de uma enfermidade física, fisiológica. Talvez esse incômodo a qual nós estamos sentindo, talvez seja apenas uma sensibilidade ou uma mediunidade começando a aflorar. E a mediunidade é para o espírito como o mel é para a abelha, atrai. Aonde se nós levarmos um favo de mel, qualquer lugar que nós colocarmos vai atrair a abelha. Se nós colocarmos um favo de mel em cima dessa mesa, depois de passar alguma semana, algumas abelhas vão adentrar através dessas frestas. Então vai atrair. Então não adianta o médium querer fugir dos espíritos. Ou não adianta nós querermos fugirmos dos espíritos, porque somos todos médiuns. Então cabe a nós buscarmos o entendimento para podermos trabalhar. Porque talvez esse mal-estar, esta enfermidade a qual nós achamos que estamos sentindo, e vamos no médico, fazemos os exames fisiológicos, o laboratório não dá nada. Aí interrogamos, mas como? Eu estou sentindo mal-estar tremendo. Talvez seja a aproximação de algum ser que desencarnou, tipo com um infarto, ou um AVC, ou uma tuberculose, ou um acidente de trânsito, ou um câncer, ou uma Covid-19. E aí começamos a sentir aquele mal-estar. Mas é alguém pedindo socorro. Não é porque o ser está no mundo espiritual que ele seja o ser diferente. Assim nos fala o livro de Chico, e a vida continua. E os problemas continuam além do túmulo, meus irmãos. Então não é porque nós deixamos o corpo, deixamos a matéria, que os nossos problemas vão se acabar com o corpo. Não. Os problemas são do espírito. A enfermidade é espiritual. Assim nos fala Emmanuel no livro Consolador. Toda enfermidade é de origem espiritual. E por que nós esquivamos em buscar o médico dos médicos?
que é Jesus, que é o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o clínico geral. Deixamos de buscar, ignoramos. Sabe por que sofremos? Por causa desse orgulho que impere em nossos corações. Então, mediunidade não é problema quando trabalhada. Mas não trabalhada, em desequilíbrio, é um transtorno. Ela pode trazer uma melancolia, ela pode trazer um desequilíbrio psíquico e levar a uma depressão, ela pode levar ao suicídio, à loucura, se nos fala o Evangelho no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E por que nós esquivamos em ser felizes? No capítulo 16, servir a Deus a Mamon, a parábola dos talentos. Então essas parábolas, o irmão X, através da biografia de Chico, vem nos falar naquele livro Luz Acima, revivendo as parábolas. E sabe qual é aquele talento que esse ser enterrou, que ganhou apenas um talento e enterrou? O irmão X nos relata que é a mediunidade. E nós enterramos esta mediunidade. E o que esse ser disse a esse senhor quando ele veio e retornou de viagem? Ele disse: cadê o talento que eu te confiei? Ah, Senhor, enterrei esse talento porque ele me incomodava, e me causava um transtorno danado e me inibia usufruir dos prazeres que a carne me oferecia. Z, preferimos os prazeres materiais do que os prazeres celestes. E todos nós enterramos os talentos. Nós somos ingratos, nós somos aqueles filhos ingratos. Dizer, qual é o meu talento? Eu tenho o talento de andar, de ouvir, de falar, de ver. E nós não usamos esse talento para o bem daqueles que estão em cima de uma cama. Quem são esses infortúnios discretos e ocultos? Estão num catre sem se lamentar. Por que nós esperamos a dor bater em nossas portas para que nós possamos nos locomover? Porque se não fosse a dor, meus irmãos, esta casa não teria a quantidade de encarnados prevista. Desencarnados estão aglomerados em irmãos, em dor, esperando uma oportunidade de ser atendido. Se nós buscarmos lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos ver, na reunião que teve na casa de Isabel Isidoro, que era o preposto do nosso lar aqui na Terra, aonde ali Isabel e Isidoro tinham uma casa espírita, uma casa religiosa, onde atendia os encarnados e os desencarnados. Quer dizer, os desencarnados era minoria, como nós estamos vendo aqui. E desencarnados estavam brigando por espaços, como aqui nesta casa. Esse trabalho a qual nós estamos esperando para passarmos não se restringe apenas aos encarnados. Ele também é para os desencarnados. Assim nos fala o Dr. Odilon, cada ser encarnado tem 9 obsessores. Então, se nós pegarmos aqui a quantidade de seres que aqui estão, multiplicarmos por 9, nós vamos ver a quantidade de obsessores que estão aqui e a quantidade de espíritos que foram atraídos através dos pensamentos para aliviar as suas dores. Ah, mas quer dizer que os espíritos nos acompanham assim? Então quer dizer que se eu tiver merecimento e os espíritos que a qual está me acompanhando tiver merecimento são arrebanhados para os departamentos do mundo espiritual, para as escolas, para os hospitais? Mas se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, lá fora tem mais 18 para cada ser. Então não vai adiantar nada aqueles que nós trouxemos para ficarmos aqui, para tratar aqui na casa espírita. Nós deixamos a porta aberta. Qual é a porta? A porta dos nossos pensamentos.
A todo momento nos pegamos pensando coisas ruins. São coisas que a mente traz para dentro da gente. E isso materializa. Isso cria vida. E por que não orarmos e vigiarmos? E por que não trabalharmos em benefício do próximo? Deus não nos cansa de fazer algo por nós. Jesus é a espiritualidade amiga. Por que nós somos filhos ingratos? Vamos usar esse talento a qual Deus nos confiou? A mediunidade, tão corriqueira como se diz, a mediunidade de cura, são os médios passistas. Através da imposição das mãos, transmitimos o fluido animal e o fluido espiritual. Se nós buscarmos lá no Missionários da Luz, nós vamos ver seres que estavam com uma mancha na válvula mitral, que talvez não tivesse merecimento, mas para que possamos receber essas benesses, temos que ter merecimento. É a qual o André Luiz nos chama lá no nosso lar de bônus horas. O que é o bônus horas? É o crédito com a espiritualidade. E como conquistar? A prática do amor para com o próximo. Então essa senhora estava com um problema, estava com uma mancha escura na válvula mitral, aonde, através do passe curador, a espiritualidade conseguiu trazer esta mancha para o lado de fora da válvula mitral, e que ela pudesse ser expelida através de fezes e de urina. E ali André Luiz pergunta se ela não tivesse tomado aquele passe, não tivesse merecimento, o que aconteceria com ela? Um infarto do miocárdio. Então não é a espiritualidade trabalhando em nosso benefício, mas a ingratidão impera em nossos corações, não nos preparamos para vir ao tratamento. Deus toma conta. A maioria das pessoas diz assim. Só que Deus nos concedeu a inteligência e o livre-arbítrio para que nós possamos fazer uso desse livre-arbítrio. Somos totalmente diferentes dos animais. Então nós escolhemos o caminho que nós queremos percorrer. Então é a mediunidade de cura nos proporcionando algo que às vezes já tomamos formas e formas de remédio e não sentimos alívio. E através de um simples passe curador e uma garrafinha de água fluidificada, sentimos uma melhora. Que não entendemos o porquê de tudo isso. É a mão de Deus trabalhando em benefício dos teus filhos. Somos tão grotescos que não sentimos o paladar dos medicamentos do mundo espiritual. Somos tão grotescos, tão grosseiros que não sentimos o olfato desse medicamento. Há médios com a mediunidade do olfato. Mas talvez essa mediunidade pode estar em desequilíbrio. Ele pode sentir o mau cheiro dos espíritos que acabaram de sair da sepultura, que acabaram de deixar os despojos carnais em estado de putrefação. Principalmente aqueles suicidas. Na maioria das vezes, os espíritas suicidas, os seres suicidas, ficam presos aos despojos carnais, até que vença o seu tempo. Somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo. Cada um tem a sua data de vencimento. E se nós acelerarmos esse processo através do suicídio, vamos ficar presos na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Aos despojos, sentindo os vermes e os roer. Mas se nós buscarmos lá no Missionários da Luz, se eu não me engano,
nos Mensageiros, eu não me recordo qual livro, nós vamos ver o caso, nos Missionários da Luz, de Raul ou Joel, que simulou um assalto seguido de assassinato. Só que ele tinha suicidado. Como ele era um pai maravilhoso, ele era um esposo excelente, ele teve um merecimento, ele não ficou preso aos depósitos carnais, mas ele foi sugado pelos espíritos vampirescos para o frigorífico, aonde os benfeitores amigos encontraram ele envolto daquele sangue dos animais. Então é muito sofrimento, meus irmãos. Não adianta nós queremos abreviar os nossos sofrimentos tirando a vida. Suicídio é uma propaganda enganosa pelos materialistas. Talvez esse problema a qual nós achamos que não suportamos é uma mediunidade que nós possamos ajudar muitas pessoas. Mediunidade de bicorporeidade. Ninguém já ouviu falar nessa mediunidade, caso aqueles que não buscassem no livro dos médiuns. O que é mediunidade de bicorporeidade? É o ser estar em dois lugares ao mesmo tempo. E essa mediunidade é para os espíritos mais evoluídos. Então, as obras nos citam alguns casos de mediunidade de bicorporeidade. Tivemos aqui no Triângulo Mineiro, Eurípides Barçanufo, em Portugal, Antônio de Pádua, Santo Ambrósio. Então, eles tinham essa mediunidade de bicorporeidade. Eurípides Barçanufo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele auxiliava de sacramento na Europa. E os seus alunos já eram todos preparados pelo mundo espiritual para aqueles momentos de segundos, quando Eurípides adormecia na sua mesa e em desdobramento materializava na Itália, na Europa, para ajudar a resgatar aqueles seres que estavam sendo assassinados através da guerra. Podemos citar outro exemplo de bicorporeidade, aonde essa mediunidade favoreceu um ser, o pai de Antônio de Pádua, o Santo Antônio, casamenteiro, que muitas das vezes as mulheres se apegam. Então Antônio de Pádua estava em Assis, na Itália, pregando. De repente, os benfeitores amigos disseram a ele: o seu pai está sendo condenado à morte injustamente por um crime que não cometeu. Ele deu aquele cochilo, e isso tudo aconteceu porque o seu pai tinha merecimento também. Então o desdobramento, ele foi para Pádua, chegando lá já estava tudo envolvido. Na hora do juiz ditar a sentença, ele disse: Meretríssimo, este homem está sendo condenado injustamente. Como estava tudo envolvido, os jurados, o promotor, o juiz disse a ele: mas como o senhor prova isso? Ele disse: me segue, vamos até aos despojos, na sepultura. Lá eu te provarei que ele é inocente. E chegando lá, fizeram exumação do cadáver, e Antônio de Pádua desceu na sepultura, enfiou a mão materializado por baixo da cabeça, envolveu os lábios e o aparelho fonador do cadáver e disse: quem foi que tirou a sua vida? Foi esse homem? Ele falou: não foi. Está aí, Meretríssimo, não foi ele que tirou a vida. Mas também a espiritualidade não se preocupa em acusar ninguém, dizer: foi provado que ele era inocente e ele foi absolvido. E se nós buscarmos recentemente na mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver um relato de um acidente
com arma de fogo no estado de Goiás, aonde o amigo, sem querer, deixou que a arma disparasse no seu amigo e tirasse a vida. Então ele foi condenado, foi julgado e condenado. E a família do desencarnado buscou Chico Xavier porque estava com o coração apertado, angústia, porque o melhor amigo tirou a vida do melhor amigo. Então é a mediunidade nos proporcionando algo para o nosso próprio benefício. Então, através da fotografia de Chico, esse ser que desencarnou acidentalmente, disse: o meu amigo é inocente. E no final, a assinatura batendo com a identidade. E a família do desencarnado levou até o juiz e o juiz acatou. Isso está na internet. Tenha curiosidade, busque. Não acredite no palestrante. E ele foi absolvido. Quão grande és tu, Senhor! Olha só que bênção. Então, mediunidade não é problema para ninguém. Mediunidade é um compromisso a qual nós assumimos com Deus para levar alegria àqueles que estão passando pela prova da enfermidade, aqueles que estão passando pela prova da miséria. Por que não? Através dessa mediunidade você pode usar para convidar amigos, porque você vai ser uma referência. Olha, gente, como ajudar o nosso irmão que está passando por problemas financeiros, não tem o que comer. Mediunidade é uma luz no caminho dos seres. Agora tenho médios poetas, médios pintores, médios videntes, médios fonador. Certa feita, para ajudar Eurípides Barçanufo despertar para a sua missão, foi usado a mediunidade da vidência e da audição. Lá em Santa Maria, um arraial que tem entre Conquista e Sacramento, está o Centro Espírita lá fundado em 1800 e qualquer coisa, por Senhor Mariano, tio de Eurípides Barçanufo. Muitas das vezes Eurípides dizia: tio Mariano, o que há com as almas do outro mundo? E o senhor Mariano sempre relatava algo a ele. Então, num belo dia, eles se preparando para a reunião, Bezerra de Menezes se fez visível aos olhos do senhor Mariano e disse a ele: senhor Mariano, deixe duas cadeiras separadas aqui na frente, porque Eurípides Barçanufo está vindo com um amigo. E ali ficou as cadeiras. Passou alguns minutos, Eurípides adentrou a casa espírita e o senhor Mariano foi lá buscar ele, porque a casa estava repleta de gente. Olha, tio, não tem lugar para me sentar. Não, meu filho, vem cá, o seu lugar está lá na frente. Mas como, o senhor sabia que eu vinha? O senhor sabia que eu ia trazer um amigo? Ah, Eurípides, doutor Bezerra pediu que eu separasse duas cadeiras, uma para você e outra para o seu amigo. É a mediunidade da vidência. Eurípides não acreditava em espíritos. Lá na sua cadeira, ele pensou: se existir mesmo espíritos, que João Evangelista fale as bem-aventuranças. Merecimento, viu? Não vamos pedir essa prova, viu? Nós vamos ficar sem graça, porque a espiritualidade não vai nos mostrar nada. Então, quando estava quase encerrando os trabalhos, o senhor Aristide, que não sabia escrever e nem ler, levantou
e falou todas as bem-aventuranças. E desse dia em diante, o senhor Eurípides se tornou espírita convicto. E se não fosse a mediunidade do senhor Mariano? E se não fosse a mediunidade do senhor Aristides? Se nós buscarmos nas obras o quanto a mediunidade do senhor Mariano proporcionou aos seres desequilibrados, porque Santa Maria é um dos plexos energéticos da Terra, onde Chico mandava as pessoas com melancolia, depressão, para energizar, para recarregar as suas baterias. Então está perto de nós aqui, 40 e poucos quilômetros. Por que não vamos conhecer? Não somos adeptos do Espiritismo? Vamos lá. Então lá era um sanatório espírita, que o senhor Mariano auxiliava os seres de desequilíbrio, com a mediunidade de desequilíbrio, a buscar o equilíbrio. Tem mais uma mediunidade que às vezes causa um transtorno muito grande na vida das pessoas. Mediunidade de efeito físico. É onde as pessoas às vezes falam: a casa do fulano é assombrada. Lá a gente ouve, arrasta a cadeira, vai ver que não tem nada, nem cadeira tem. A gente está no quarto, as moças caem na cozinha, vai lá, não tem nada, está tudo no seu devido lugar. É mediunidade e desequilíbrio a qual os espíritos obsessores usam para ir, né? Isso acontece mais à noite. Então eles acham graça das pessoas em apuro. Agora, o livro dos médicos esclarece algo, meus irmãos, que os espíritos não podem agir sem o concurso dos médios. Então, se está acontecendo algo em alguma casa, porque ali tem um médium em potencial e desequilíbrio. Simplesmente isso. E aí causa aquele transtorno, pode levar a sanatório. Mas nós somos acomodados, nós estamos preocupados com os prazeres que a carne nos oferece, com as conquistas materiais. Agora nós esqueçamos que todos os trabalhos espíritas são à noite. Nós podemos tirar uma hora por semana. Por quê? E a mediunidade de transporte? É outro problema. É outro estorvo na vida das pessoas. Porque somem objetos da casa, aparecem objetos, joias somem, roupas, e aí nós colocamos a culpa em alguém. Aqueles que têm empregado já jogam a culpa na empregada, ou nos filhos, no marido, na esposa, ou na visita. Mas ali tem um médio de transporte e desequilíbrio. Agora, outra coisa interessante que o livro dos médiuns nos traz: para os espíritos não existe barreira. Pode fechar essas portas aqui, mas se o espírito envolver no seu perispírito um objeto de 200 quilos, ele vai adentrar aqui. Para os espíritos não existe lei da gravidade. Outro algo interessante. Kardec pergunta aos espíritos: eles podem trazer algum objeto de outro lado, de outro planeta? Não. Os espíritos obsessores têm as suas limitações. Porque então o espírito obsessor poderia usar o médium de desequilíbrio de transporte, colocar 1 quilo de veneno numa caixa comunitária de água e matar todo mundo. Eles têm suas limitações. Não pode. Deus não permite. Só os benfeitores espirituais que podem fazer o que age com o coração. Então, uma mediunidade de transporte pode também
causar um transtorno na vida do médium. E em tantas outras mediunidades que existem, que nós nos preocupamos em agir. Nós achamos que nós viemos aqui para ser servido. Agora, vou falar algo para que nós possamos gravar em nossos corações. É preferível servir do que ser servido. Dar do que receber. Eu não tenho nenhum necessário como praticar a caridade. A caridade moral é a caridade material. Podemos praticar a caridade moral, está no Evangelho. Usar o talento de ouvir num sanatório, num asilo. São seres humanos que estão naquela condição de momentânea. Amanhã ou depois seremos nós que poderemos estar num sanatório, poderemos estar num asilo, ou em cima de uma cama. Então, vamos aproveitar o hoje para praticar o amor, para que no amanhã não venhamos a dizer: ah, se eu soubesse, se seria assim, não teria feito tal coisa. Mas aí já é tarde, aí já estamos do outro lado da vida, implorando uma nova reencarnação. Porque estar reencarnado é estar escondido nesse corpo, aonde os nossos inimigos não nos reconhecem muitas das vezes. Certa feita perguntaram para o Chico: Chico, você tem medo da morte? Não, medo da morte não, tem medo de me encontrar o que eu já fiz do outro lado. Quer dizer, os débitos. Então, vamos gravar nas nossas memórias: fora da caridade não há salvação. Não existe outro caminho. Não adianta nós ficarmos pulando de segmento religioso a segmento religioso. As leis morais, assim nos fala o Evangelho, é universais. Isso é para todos os segmentos religiosos. Então, a caridade é a âncora da salvação. E nós todos queremos ser salvos. Então vamos praticar a verdadeira caridade, que é o amor para com todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre.